Convido você para abrir a sua Bíblia em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. A palavra de hoje tem como tema em boas mãos. E nós vamos estar lendo aquele texto onde Jesus faz um milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. Estarei lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. O que havia ocorrido? Jesus havia acabado de saber que João Batista havia sido morto por Herodes. E ele pega um barco com seus discípulos e se retira da região onde eles estavam. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão. Repita assim: teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Versículo 17: eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Repete assim: ficaram satisfeitos. Isso é muito importante, irmãos. Eles ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra sobre as nossas vidas. Eu quero me esconder nessa noite atrás da cruz de Cristo, para que Ele apareça e ministre o seu coração. Amém, queridos? Exceto o milagre da crucificação, esse é o único milagre que aparece narrado nos 4 evangelhos. Ele está aqui em Mateus capítulo 14, mas também está no livro de Marcos capítulo 6, no livro de Lucas capítulo 9 e no livro de João capítulo 6. Os 4 evangelhos estão narrando a mesma história de forma idêntica. Mas não é apenas uma vez que Jesus realiza o milagre da multiplicação. Você sabe também que teve o segundo milagre da multiplicação dos pães e peixes, que estão também narrados em 2 evangelhos. Está em Mateus capítulo 15 agora, e também em Marcos capítulo 8. A pergunta que eu faço para você é: por que será que Jesus teve a intenção de narrar um milagre da multiplicação de pães e peixes, de alimentar uma multidão 5 vezes distintas na palavra de Deus? 7 vezes, aliás, né? 5 do primeiro milagre e mais 2 do segundo milagre. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Ele queria que nós entendêssemos o significado disso. Ele queria que eu e você conseguíssemos entender qual é o propósito que Ele tem acerca desse texto. Quando Ele fala no segundo episódio, no segundo milagre, algumas diferenças são encontradas apenas, que diz respeito ao lugar e o número de coisas, né? Por exemplo, na primeira vez que faz
o milagre da multiplicação, esse texto que nós lemos, haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No segundo milagre da multiplicação, haviam 4.000 homens. Nesse primeiro, haviam 5 pães e 2 peixes. No segundo, eram 7 pães e alguns peixes. Haviam sobrado 12 cestos nesse primeiro, e no segundo sobraram 7 cestos, né? O local que aconteceu esse primeiro milagre foi num deserto, na cidade de Betsaida, e o segundo milagre aconteceu no monte, perto do mar da Galileia. São histórias muito semelhantes, muito parecidas, e elas têm o mesmo propósito: ensinar a mim e a você, e ensinar aos discípulos da época, sobre alguns princípios e coisas que Deus quer compartilhar conosco nessa noite. Amém? Havia uma multidão faminta. Se você ler os 7 textos, fala dessa multidão, de pessoas que estavam com fome. Elas estavam com fome, mas elas estavam seguindo a Jesus. Jesus foi de barco, mas elas foram atrás porque elas queriam estar com Jesus. A fome delas espiritual era maior do que a fome natural, do que a fome biológica nossa. Todo mundo tem necessidade de comer, mas elas estavam famintas pela palavra. Irmãos, muitas vezes falta a nós fome pela palavra de Deus. Mas Jesus tinha algo especial, que quando ele começava a falar, as pessoas se admiravam, as pessoas queriam estar perto, elas esqueciam de comer. Mas eu tenho a crer uma coisa: aquela quantidade de pessoas, elas eram importantes sim. A Bíblia fala que Jesus teve compaixão delas, não fala? Mas o foco dessa história não está tão diretamente ligado à multidão, mas aos próprios discípulos. O que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos é o mesmo que Ele quer ensinar para nós hoje, e Ele vai ensinar através de alguns pontos que eu quero compartilhar com você. Eu queria que seu coração realmente estivesse bem aberto, porque Ele tem uma palavra preciosa para ficar gravada no seu coração. A primeira coisa que Deus está falando para aqueles discípulos, nessas vezes que Ele realiza esse milagre, é que Deus não despreza as pequenas coisas. Você pode repetir isso comigo? Deus não despreza as pequenas coisas. Deus não despreza, irmãos. Deus não despreza. Quando Jesus diz para os discípulos: olha, vocês não têm que despedir eles não. Por que vocês não dão de comer a eles? Por que vocês mesmos não alimentam eles? E os discípulos se olham, e eu acho que talvez passou várias coisas na mente deles: mas nós não temos dinheiro, mas como que eles vão se alimentar? A única coisa que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes, como que isso é possível? Como que isso é possível? O que nós temos de comida aqui é muito pouco, é insuficiente, é quase nada. Talvez mataria a fome de 1 ou 2 deles, não mataria nem dos 12, nem de Jesus, quanto mais de 5.000 homens, eram em torno de 10.000 pessoas. Mas Jesus fala: olha, deem vocês de comer. Quando eles olham, irmãos, para o pão, para os pães e para os peixes, eu acredito que eles se decepcionaram com aquilo que eles tinham, porque era incapaz, era impossível, era insuficiente. E talvez, irmãos, muitas vezes Deus está pedindo algo de nós, ou talvez está convidando você, comissionando você, e você fala assim: eu não consigo, eu não posso, o que eu tenho é muito pouco, não dá. Tem tanta gente que tem mais, tem tantas pessoas que poderiam servir do que eu, e aí você começa a olhar para as suas coisas, para aquilo que você tem, para aquilo que você é, e você fala assim: isso é incapaz, é impossível, não dá. Mas o Senhor Jesus está dizendo para eles que Ele não despreza nem mesmo as pequenas coisas, porque nem mesmo as pequenas coisas, queridos, são insuficientes nas mãos certas. Eu vejo muitos casais que estão pensando em desistir do casamento porque não vê mais possibilidade,
porque o que restou de carinho, de atenção, de amor é insuficiente, não vale a pena continuar. Eu vejo muitas vezes líderes desanimados, pessoas que estão querendo abandonar a fé, porque elas estão já cansadas, estão desanimadas, e o que sobrou, talvez é muito pouco. Poxa, Deus, não tem mais nada, aquele primeiro amor já foi, e talvez tem tantas coisas que têm atraído sua atenção, que tem te despertado para voltar aquela vida que você tinha antes, e aí você tem decidido a regredir na sua caminhada com Deus, porque o que restou para você é muito pouco. Tem pessoas que muitas vezes estão pensando em abandonar trabalho, sua profissão, porque já perdeu o amor, já perdeu a paixão por aquilo, já não tem mais alegria. E muitas vezes, irmãos, nós somos movidos por circunstâncias, e os discípulos estão olhando as circunstâncias naquele momento. As circunstâncias não eram favoráveis, porque eles não tinham. Eu não sei se alguém aqui trouxe essa noite algum tipo de comida, espero que não. Você não precisar comer aqui no culto, né? Não vai tão tarde assim, você já vai se alimentar. Mas imagina que tem um pacote de bolacha. Esse pacote de bolacha alimentaria todos que estão aqui? Não alimentaria, irmãos, porque é insuficiente. E quando nós olhamos para as circunstâncias, a gente se decepciona. Quando a gente olha para alguns fatores à nossa volta, a gente se decepciona. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós não somos movidos por circunstâncias, amém, irmãos? Nós somos movidos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que direciona você, é a palavra de Deus que deve ser o seu guia. Não são coisas à sua volta, não são situações que você está envolvido. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, elas são um problema sério na nossa vida. Pedro estava numa situação muito especial. Jesus aparece aos discípulos, eles estavam no barco durante uma tempestade. A primeiro momento eles se assustam, mas Jesus já diz: olha, sou eu, estou chegando. Jesus está caminhando sobre as águas. Aí Pedro então fala assim: Jesus, se é você mesmo, deixa eu ir a seu encontro. O que acontece? Ele desce do barco, começa a andar sobre as águas. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele permanece em cima das águas. Mas de repente ele começa a olhar para a sua volta. Era uma tempestade, eram ondas muito altas, e ele começa a se apavorar, porque ele começa a olhar para as circunstâncias. E o que acontece na vida dele? Começa a afundar. E Jesus estende a mão e salva ele. Quando Moisés comissiona 12 pessoas, 12 espias, para ir conhecer a terra prometida, e eles vão até Canaã, e eles olham tudo e voltam trazer o relato, como eram as plantas, as frutas, a terra era boa. Quem mora lá, 2 deles traz um relato positivo: vale a pena, nós vamos entrar e vamos conquistar, Deus vai nos dar vitória. Mas 10 deles são movidos pelas circunstâncias. Comece a olhar à volta: não, aquele povo é muito grande, são numerosos, são gigantes. As circunstâncias, queridos, atrapalham o agir de Deus. As circunstâncias impedem o agir de Deus em nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, eu agi pelas circunstâncias? Quantas vezes eu olhei para aquilo que eu tinha às mãos e falei: isso não é impossível. Quantas vezes eu olhei para aquilo que eu poderia dar e falei: meu Deus, isso é totalmente insignificante, olhando para os meus defeitos, para as minhas dificuldades, para as minhas limitações. E muitas vezes eu impedi o agir de Deus. Por quê? Porque eu me julguei incapaz. Quantas pessoas eu deixei de falar de Jesus? Quantas pessoas eu deixei de testemunhar sobre a vida dela? Porque naquele momento eu me julguei incapaz. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias,
nós atrapalhamos o mover de Deus em nossas vidas e nosso ministério. Todas as vezes que nós olhamos para situações adversas, e a gente vive hoje uma situação em que nós ouvimos muita reclamação e murmuração acerca do Brasil, da situação financeira, da crise no governo, da impunidade. Realmente isso tudo é verdade. Do problema e do caos que a gente vive na saúde, na educação, na segurança, isso tudo é verdade, irmãos, mas isso não é o que deve mover as nossas vidas. Nós somos movidos pela palavra de Deus, pela palavra liberada de Deus sobre as nossas vidas, amém? É Deus que diz quem você é e o que você vai fazer, não são circunstâncias. Não são circunstâncias, não pode ser. Muitas vezes você vai se sentir incapaz, mas se Deus direcionou, vai fundo e vai com força que você vai encontrar vitória em nome de Jesus. Muitas vezes nós subestimamos quem somos e o poder de Deus sobre nós e através de nós. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, amém? Deus te escolheu para alcançar multidões. Deus te escolheu para proclamar o ano aceitável do Senhor, e não será circunstâncias que vai te impedir de fazer isso. Não será circunstâncias. A célula está pequena, meu irmão, é uma circunstância passageira. Não é a quantidade de pessoas na sua célula que deve animar ou desmotivar você. Está com um problema, uma situação grave com alguma pessoa, com alguma situação, querido, é uma circunstância, ela vai passar. O que não pode passar é o seu amor, é a sua paixão pela palavra de Deus. É obedecer a Deus, queridos, é obedecer a Deus que deve mover o nosso coração. Não são circunstâncias. Não são circunstâncias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao versículo 29. Olha só o que Deus diz. E a mensagem do Senhor é uma loucura mesmo. A palavra de Deus fala que ela engana até os mais sábios, porque ela não deve ser discernida de uma forma natural, mas é uma palavra que tem que ser discernida de maneira espiritual. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29 diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Escolheu para o mundo o que é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes você tem uma sensação que é incapaz de fazer as coisas sozinho. É porque é verdade. Porque Deus nos deu essa dependência dEle. A obra não é feita com a força do nosso braço. Você pode dedicar, você pode se preparar emocionalmente, psicologicamente, você pode fazer curso, mas se você fazer com a força do braço, a obra não prospera. A obra vai prosperar quando Deus usar você e você se tornar um instrumento nas mãos dEle. Nós temos que entender isso, irmãos. Não tem como você ser um líder de célula bem sucedido se você não deixar Deus agir na sua vida. E Deus está aqui para despertar pessoas com amor pela sua palavra, com amor por vidas. Talvez, querido, você se julga incapaz, inapto para fazer qualquer coisa, mas Deus te escolheu para confundir coisas grandes. É nas coisas pequenas que Deus faz a obra, meus irmãos. É só você se dispor, é só você se deixar ser usado pelo Espírito Santo, é só você se entregar completamente às mãos dEle. Não é você que faz, é Deus que faz através de você. Amém, igreja? É Deus que faz através de nós. Como que nós vamos ganhar nossa cidade para Jesus? Através dEle. Através dEle. É por isso que essa igreja, ela continua deixando Jesus ser o cabeça. Não é pastores, essa igreja não é minha. Essa igreja não é dos pastores, essa igreja é de Cristo.
É Ele que conduz, é Ele que direciona, é Ele que vai fazer a obra através de nós. Nós somos instrumentos, nós somos um corpo que vai executar a direção de Cristo, que é a cabeça. Mas Jesus teve compaixão pela multidão, e é o que tem faltado para a igreja brasileira: compaixão. Por que nós não alcançamos as famílias da nossa cidade ainda, irmãos? Por falta de compaixão. Porque a dor do outro não é a nossa dor. Porque nós olhamos os problemas dos outros e lidamos como se não tivesse nada a ver conosco, como se não nos dissesse respeito. Quando Deus me levantou como pastor e me colocou aqui nessa cidade, Deus não me deu como pastor apenas a igreja, Deus me colocou como um pastor para a cidade. Deus não tem levantado essa igreja apenas para ficar sobre essas paredes aqui, irmãos. Deus está levantando uma igreja sem paredes, onde nós vamos alcançar nossa cidade para Jesus, e isso tem que ser feito apenas com compaixão. Sem ela nós não vamos conseguir. É amor mesmo por vidas, é amor. É nessa convicção, é nessa fé, irmãos, que nós vencemos essas barreiras que são nossas. Eu não consigo fazer, eu não sei fazer, tem tantas pessoas melhores, a gente fica julgando, né? Jogando a responsabilidade para os outros. O outro faz, o outro realiza, o dízimo do outro é melhor, deixa ele dar, eu não preciso dar. Você não veio para a Assembleia nessa manhã, nós tivemos poucas pessoas que participaram, mas como Igreja Batista, nós realizamos assembleias, e as nossas acontecem cada 3 meses, todos os membros deveriam participar. Por quê? Onde nós discutimos a visão da igreja, e como nós atuamos, aonde estamos investindo os recursos, e quais são os problemas que talvez a falta de recursos tenha gerado. E eu não sei se você sabe, mas nós não temos nem 20% dos membros da igreja são dizimistas fiéis, nem 20%. Nós temos líderes de célula que não são dizimistas, e eu fico pensando qual que é a dificuldade, irmãos, de nós entendermos o nosso dever, a nossa responsabilidade diante da missão que Deus nos deu. A obra, meus irmãos, ela vai acontecer quando nós abrirmos mão de algumas coisas para realizar uma obra completa. Talvez você se julgue insignificante, talvez você ache que aquilo que você pode fazer é tão pouco, mas Deus deu dons à sua igreja e precisam ser usados na obra do Senhor. Um corpo, ele é completo e ele é feito por membros. Irmãos, e nós não somos uma igreja, não devemos ser uma igreja doente. Esses membros, esses dons precisam ser usados. Deus precisa despertar, e você precisa ser despertado nos dons que Deus já te deu, para nós levarmos a palavra. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficarmos confortáveis. Se você vem nessa igreja para buscar conforto, meu querido, aqui nessa terra, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos uma missão a cumprir, e nós estamos aqui para alcançar pessoas a Jesus, para pregar a palavra de Deus. O conforto vai ser lá no céu. E se você for fiel aqui, tiver Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a salvação. Lá sim, lá nós vamos estar junto às miríades de anjos, adorando ao Senhor, né? Sem dor, sem doença. Meus irmãos, aqui na terra nós temos que cumprir a nossa missão. Isso não significa que a gente não vai ser feliz aqui. Vamos ser, mas nós temos uma prioridade a fazer. Tem pessoas querendo viver os céus na terra, e eu creio que você pode atrair o céu sobre a sua vida, mas você precisa cumprir a sua responsabilidade como servo de Deus, como filho de Deus, para que a obra do Senhor alcance as pessoas. Nós temos uma tendência de desistir facilmente dos nossos sonhos, simplesmente porque eles aparentam estar distantes demais.
impossíveis demais de serem alcançados. Mas, meus irmãos, não serão circunstâncias que determinarão onde nós iremos chegar como igreja. Não serão circunstâncias, mas é a voz de Deus que vai nos orientar. Hoje nós estamos passando uma dificuldade financeira como igreja. Nós temos coisas que estão em aberto, que não foram acertadas ainda. Eu quero abrir aqui, irmãos, porque os irmãos deveriam estar na assembleia e não vieram. Os visitantes não tem nada a ver com isso. Mas nós temos algumas coisas que nós precisamos acertar, que está atrasado. E talvez você fale assim, é uma igreja rica, tem ar-condicionado, tem tudo, né? Mas tem conta para pagar. E precisa ser pago. Até hoje nós não temos nenhuma parceria de governo, irmãos. Tudo que nós temos e fazemos é com a obra do Senhor, com o dinheiro que Deus dá à sua igreja, e a igreja compartilha. A igreja devolve. Nós temos que fazer isso juntos, irmãos. E a minha oração é que você se conscientize disso. Não é para pastor que você faz isso. Não é para pastor, não é para a igreja que você faz isso, é para o Senhor. É para a obra do Senhor. É para a obra do Senhor. A segunda coisa que o Senhor está ensinando aos seus discípulos é que o milagre só acontecerá se colocarmos o nosso pouco nas mãos certas. Lá em Salmos capítulo 37, versículo 5, o texto diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Na linguagem de hoje tem uma expressão que eu gosto mais, Salmos 37, 5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. É porque tem gente que acha que Deus vai fazer as coisas por ele, que acha que Deus vai assumir o controle totalmente, agora ele não precisa fazer nada, ele não tem que fazer mais renúncia, ele não tem que fazer reparações, ele não tem que fazer consertos, não, agora está tudo nas mãos de Deus, e Deus vai fazer tudo por mim. Não, tem coisas que dependem de você, tem coisas que dependem de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos certas, as coisas acontecem e tem um resultado diferente. Enquanto aqueles pães e aqueles peixes estavam nas mãos dos discípulos, nada aconteceu. Quando que o milagre acontece? Quando vai para as mãos de Jesus. Fala assim comigo: o milagre vai acontecer quando a minha vida estiver nas mãos de Jesus. Isso é muito importante entendermos, irmãos, porque muitas vezes nós não nos colocamos totalmente nas mãos de Jesus. Muitas vezes nós não nos entregamos totalmente nas mãos de Jesus. Mas aqueles peixes, quando foram para a mão de Jesus, ele divide aquilo, ele parte aquilo. Eu acredito que Jesus ora sobre aqueles alimentos, e ele devolve para os discípulos, ele entrega de novo para eles. Agora ele fala assim: vão e distribuam. É engraçado, é interessante isso, irmãos, é um princípio interessante. Quando nós entregamos para Deus, nós recebemos de volta. Só que os discípulos entregaram 5 pães e 2 peixes, e Jesus devolve para eles agora cestos e mais cestos de pão e peixes para distribuir entre a multidão. Outro princípio interessante é que quando nós entregamos e nós recebemos de volta para Jesus, Deus nos dá para que nós compartilhemos. Aquilo que você recebe, você também recebe para compartilhar. Porque se continuasse nas mãos dos discípulos, era impossível. Era impossível que acontecesse alguma coisa. Não tinha como eles oferecer comida, por 2 motivos. Primeiro, porque eles precisariam de muito dinheiro para comprar pão para toda aquela multidão. Era necessário pelo menos 200 denários. 200 denários é o equivalente hoje a 16 mil reais, mais ou menos. É dinheiro.
Pode ter certeza que Judas não tinha tudo aquilo naquela bolsinha dele lá, não. Com certeza ele já tinha pegado alguma coisa para comprar, né, o seu sítio, as suas coisas, porque a Bíblia fala que ele era ladrão. Ele retirava dinheiro da bolsa onde eles guardavam. Judas era o tesoureiro e ele ficava tirando o dinheiro da bolsa. Então eles não tinham esse recurso, provavelmente eles não tinham. E outro fator que impedia que isso acontecesse é que já era tarde, e não tinha um lugar que pudesse oferecer tanta comida para tanta gente. Aonde que eles iam comprar tantos pães? A quitanda do seu Zé já estava fechada, a padaria do seu Clementino já não funcionando, e não tinha tantos pães. Eram mais de 10.000 pessoas, irmãos. A gente olha para a quantidade de pessoas que estão sem Jesus hoje, para os seus vizinhos. Quantos vizinhos tem ali na sua quadra que não conhece a Jesus? É aquele vizinho que tem um som alto que te perturba no final de semana. É aquele vizinho que um dia já zombou de você ou xingou você por algum motivo, né? É aquele vizinho que tem um cachorro que sempre quando escapa ele vai lá cavocar no seu terreno. É aquelas pessoas que perturbam talvez você, mas que precisam conhecer Jesus, porque são necessitadas de ter um encontro com o nosso Mestre. Quantas pessoas? E a gente olha para a quantidade de pessoas e fala assim: gente, é impossível. Como que nós vamos matar a fome desse povo? Como que a nossa igreja vai conseguir saciar a fome de tanta gente? Para nós e na nossa força, irmãos, é impossível. Mas quando nós deixamos, entregamos nas mãos de Jesus as nossas vidas, um milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê que é possível nós alcançarmos São Gabriel do Oeste para Jesus? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso e eu estou motivado, eu estou empolgado, e estou disposto a levar a igreja, a motivar a igreja a fazer isso, porque é o que Deus quer que nós façamos. Quantas pessoas estão desesperadas, quantas pessoas estão sofrendo, quantas mães que choram pelos seus filhos, quantas crianças abandonadas, órfãos de pais vivos, quantos meninos e meninas que estão sendo violentados, e aí os pais nem imaginam, crianças que já estão tendo relações sexuais com 9, 10 anos, meus irmãos, se nós não fazemos nada, nós vamos ter um futuro catastrófico, irmãos. Está nas mãos da igreja isso, não é o governo que vai mudar, não é um presidente que vai mudar essa realidade, é a igreja que vai fazer isso. É a igreja. Mas cadê a igreja? Cadê o povo de Deus? Cadê os atos de caridade, de amor? Cadê as nossas ações, irmãos, que vai amenizar o sofrimento dessas pessoas? O que eu temos feito para que a obra do Senhor, para que a palavra do Senhor chegue a essas pessoas? É muito pouco. Nós temos que rever, irmãos. Eu não sei qual é a sua finalidade de vida. Eu tenho uma coisa comigo, eu existo, eu respiro para adorar a Deus. Tudo que eu faço, meu irmão, é em obediência e adoração, meu Deus. Eu não estou nessa terra para outra coisa. E não é porque eu sou pastor, é porque Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor a mim. E porque Ele fez isso, e porque Ele entregou a sua vida, e porque Ele me amou, agora eu quero amá-lo, quero viver a vontade dEle nessa terra. Eu não sei qual é a finalidade da sua vida. Eu sei que Deus deu uma missão à sua igreja, e essa missão precisa ser cumprida. Talvez você tenha perdido tempo demais, desperdiçado tempo demais, com coisas que Deus não pediu para você fazer. E o tempo está passando, irmãos. Jesus já está breve para voltar, a sua volta está sendo abreviada.
Nós já vivemos muito daquilo que o Senhor nos alertou na sua palavra, já está se cumprindo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Cadê a igreja de Deus? Cadê a igreja viva do Senhor Jesus? Cadê o povo que se entregou a Ele? Cadê aquelas pessoas que um dia oraram: Senhor, faça a tua vontade na minha vida? Cadê a vontade de Deus se cumprindo em você? Querido, deixa eu falar uma palavra para você: pare de murmurar, pare de reclamar sobre circunstâncias, pare de dizer: olha, o problema é isso, o problema é aquilo. Se aliancie, busque a presença de Deus, tenha um relacionamento íntimo e próximo com Ele, que Ele vai te ajudar a superar essas coisas. Irmãos, a igreja está aqui para ser sal e luz. É nesse momento em que as pessoas estão clamando, que estão chorando, essa é a melhor situação para a palavra de Deus chegar até o coração delas. O povo está clamando, o povo está precisando de orientação, o povo está precisando de pessoas, modelos para eles seguirem. Ninguém pode confiar mais em ninguém. Você não tem mais expectativa em nada sobre ninguém, sobre governo, sobre política, sobre polícia. Você não pode confiar mais em ninguém, nem na igreja. Agora, eu creio, irmãos, eu creio que tem alguns que estão entendendo essa mensagem, que tem alguns que estão permitindo, estão revendo seus conceitos, estão dizendo: Senhor, conta comigo, Pai. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a alinhar a minha fé, os meus propósitos, os meus planos nas tuas mãos, na tua vontade. Mas para isso, querido, você precisa se entregar totalmente. Você precisa se entregar. Talvez você já está há 100 anos dentro de uma igreja, mas você ainda não entregou esse orgulho, essa soberba que você tem, essa ganância por dinheiro, esse ativismo. Por que você não entregou isso ainda? Por que você não entregou o ciúme que você tem pela sua esposa, pelas suas coisas, o seu senso de razão? Por que você não entrega seu ceticismo, a sua vaidade, essa rejeição que você guarda? Isso tudo, meus irmãos, nós temos que entregar na cruz. Tem que ser crucificado com Cristo. Quando nós falamos de entregar nas mãos, é quando nós nos entregamos totalmente. Totalmente. Não sei por que a gente tem que falar de dízimo para a igreja. Isso para mim é consequência de pessoas saradas e curadas em Jesus. Pessoas transformadas por Jesus, não precisa ficar sendo lembrada disso. Eu não quero aqui magoar, ofender ninguém, irmãos. Eu estou falando de princípios da palavra de Deus, e que nós temos que deixar de ser criança. Nós temos que amadurecer, porque Deus está querendo uma igreja adulta, porque Deus não dá herança para criança. Enquanto você continua sendo criança, Deus não vai dar a herança dele para você. Por isso você precisa amadurecer. Amém, igreja? Amém. As palavras proféticas de bênção a gente recebe, mas as palavras de exortação de Deus, eu estou falando pelo poder do Espírito Santo aqui. Não estou falando coisa minha, irmãos. É muito temor e tremor nesse momento. Porque o que eu falo para você, eu estou falando para mim também. Nós temos que deixar de ser crianças. O Senhor quer uma igreja madura, uma igreja sem mimimi, uma igreja sarada, transformada, que se entregou completamente. Nós temos que amadurecer, queridos. E eu termino dizendo que primeiro nós entregamos, depois nós recebemos do Senhor para só então compartilhar com os outros. É o que está escrito lá no versículo 17 a 19 que nós já lemos.
Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para os céus, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Primeiro você entrega a sua vida a Deus, completamente. E aquilo que você entrega, Deus entrega de volta a você. Aquilo que você consegue entregar, Deus devolve a você. Só que Deus devolve com juros e correção monetária. Deus abençoa. É por isso que Ele nos ensina na parábola dos talentos, que aqueles que mais investem, mais recebem. Quanto mais nós investimos na obra, mais nós recebemos. E não é só questão financeira, irmãos, é vida, é entrega, é serviço. Quanto mais você investir, mais você vai receber. E quanto mais você recebe, mais você tem para compartilhar. Amém, irmãos? Agora, tem algumas pessoas que estão vindo porque querem receber de Deus apenas. Elas não querem entregar. Elas querem tudo de Deus. Mas Deus não falou que ia te dar tudo. Sabe quem falou que ia te dar tudo? Foi o diabo. Ele diz para Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 9: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Tudo isso. Você quer riqueza? Você quer fama? Você quer dinheiro? Você quer desfrutar de prazeres? Não é Deus que está prometendo isso a você, é Satanás. Deus, Ele quer você. Deus quer abençoar você. Mas o que Jesus diz que quer fazer, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É doação, irmãos. Para que Jesus possa derramar bênção sobre a sua vida, e para que você desfrute daquilo que Deus tem preparado para você, a bênção já está liberada sobre a sua vida, você precisa se entregar, você precisa vir para a cruz de Cristo, negue-se a si mesmo. Irmãos, as bênçãos que Deus tem para nós, ela é consequência dessa entrega. O Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você está vindo para a igreja e você chega aqui porque você quer enriquecer, porque você quer mudar a sua situação financeira, porque você quer uma cura na sua vida, na saúde física, porque você está com um problema sério no seu casamento, com os seus filhos. Olha, tudo isso Deus quer abençoar você, sim, mas isso é consequência da sua entrega, de quando você se entrega aos pés dele. Ah, meus irmãos, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso. O Senhor quer um relacionamento conosco. As coisas desse mundo têm cegado os olhos da igreja. Eu venho como um profeta nessa noite, para trazer sanidade à sua mente, ao seu coração. O Senhor quer o seu coração por inteiro. O Senhor quer a sua vida por inteiro. Eu não estou aqui para afrontar você. Me perdoa se você entendeu dessa forma. Eu não estou aqui para afrontar. Eu estou aqui para dizer uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele ama você. Ele quer resgatar a sua vida e a sua descendência. Ele quer transformar você. E esses sonhos que você tem, pode ou não acontecer, se for da vontade dele, mas Ele quer você.
Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer você com Ele. Amém, irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar nesse momento, eu quero conduzir